Olá para quem está assistindo. Eu sou a Ariana Andrade da Silva, do curso de Serviço Social, Universidade Estadual da Paraíba, e participei como bolsista da iniciação científica na cota 2023-2024 do PIBIC. O Plano de Trabalho 2, ele é intitulado de Criminalização da Pobreza, Racismo e Mediatização no Brasil, Impactos no Segmento Infanto-Juvenil. Para a realização do nosso estudo, foi preciso fazer uma análise de conjuntura e a nossa estrutura social, bem como as implicações do racismo estrutural e alguns de seus desdobramentos, como o racismo interpessoal e o racismo recreativo. Foi preciso também analisar algumas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente e as implicações dos discursos de ódio nas mídias proferidos por pessoas comuns e os impactos nas crianças e adolescentes pretos e pardos brasileiros. A metodologia da nossa pesquisa consistiu em uma análise analítica e descritiva, a partir de análises bibliográficas e documentais. Também utilizamos o materialismo histórico dialético para que a partir daí fosse possível identificar os nossos objetos de análise de maneira mais concisa. E agora vamos para os nossos resultados e discussões realizadas na pesquisa durante a cota 2023-2024. Agora, as definições de racismo e também da criminalização da pobreza que fizeram parte do nosso estudo. O racismo, segundo Almeida, é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que vai se manifestar a partir de práticas, sejam elas conscientes ou inconscientes, que vão determinar vantagens ou privilégios para os indivíduos a depender do grupo racial a qual pertençam, ou seja, a depender se a pessoa é branca ou negra. Já a criminalização da pobreza, segundo Andrade, Bezerra, Ferreira e Lira, podemos ter a compreensão de que ela ocorre devido à substituição do Estado social pelo Estado penal, o qual vai ser um Estado que visa ações repressivas e subalternizadas das camadas mais pauperizadas da sociedade. E, por fim, vejamos agora o discurso de ódio. O discurso de ódio, segundo Rochane, configura-se como um ataque direto à dignidade das pessoas e um fator primordial na desumanização das populações direcionadas. Ou seja, tem como elemento principal dessa categoria e práticas de discurso de ódio desumanizar as pessoas ao qual estão sendo direcionados os discursos. Logo, o discurso de ódio contém expressões depreciativas a partir de ideias que são postas como verdade. Sendo assim, esse fenômeno resulta em ataques às pessoas que não se enquadram às verdades estabelecidas pelo grupo depreciador. Vejamos agora, a partir da nossa coleta de dados, alguns dos resultados dessa categoria. De início, com base no Observatório Nacional dos Direitos Humanos, foi possível identificar casos que ocorreram nas redes sociais dos anos de 2017 a 2022 e as três primeiras categorias abordadas no Observatório. Foi possível identificar que, em primeiro lugar, está a apologia a crimes contra a vida, contabilizando 76,1 mil de casos, a misoginia em segundo lugar, 74,3 mil casos, e em terceiro lugar, 45,6 mil denúncias de racismo. Na particularidade infanto-juvenil brasileira, o mesmo tem ocorrido, e é possível identificar, a partir de matérias jornalísticas, alguns casos reais que ocorreram no país com crianças e adolescentes negros, especialmente sendo atacados de maneira racista ou de forma odiosa. Vejamos a primeira matéria. Uma menina de 10 anos é vítima de racismo. É perceptível que a menina passa a ser comparada com animal, especialmente um macaco, e também coloca ela numa situação em que ser preta é como se fosse uma coisa ruim. Então, com base nesses dois fatores, é também possível identificar um dano seríssimo na autoestima da criança, visto que ela sequer quer participar do seu Instagram novamente e também é colocada em uma situação de tristeza, constrangimento e choro. Um outro caso que ocorreu com uma adolescente de 15 anos, foi possível também identificar alguns dos impactos gerados pelos discursos de ódio e racistas nas redes sociais no perfil da vítima. Cantor e influenciador Nico é vítima de ataques racistas e de ódio em seu perfil nas redes sociais. O adolescente utilizou das suas redes sociais para fazer denúncia de comentários racistas por meio de um vídeo. O adolescente responde a comentários como feio e macaco, manifestando seu incômodo ao afirmar: "Muito ruim ler esses comentários, meu povo. Eu só tenho 15 anos e às vezes é pesado ler esses comentários." Visto isso, tendo como base Andrade 2021, a autora coloca em algumas de suas colocações que existe uma evidenciação de uma herança proveniente da escravização, que é a imagem de pessoa padrão ideal, a do europeu branco. E a autora ainda coloca que, devido a essas determinações de imagem ideal ser a branca, reflexos negativos são sentidos na sociedade.
o que está totalmente interligado com o caso desse adolescente Nico, que é considerado como uma pessoa feia. Ele é um adolescente negro e esse conceito, esse estereótipo sem fundamento nenhum, acaba sendo posto como uma verdade. A filha dos atores Bruno Galhaço e Giovanni Urbano sofre ataques racistas em uma rede social. Na época, 2017, a menina foi chamada de macaca e cabelo horrível de bico de palha e nariz de preto por uma influenciadora que publicou um vídeo com as ofensas. Outro fato importante se dá a partir da repulsa em relação aos fenótipos característicos da criança proferidos pela influenciadora. Por fim, a influenciadora também possuía grande alcance em suas redes sociais, o qual poderia vir a agravar ainda mais os ataques proferidos contra crianças. Apenas em 2024, 7 anos depois do ocorrido, o casal de atores teve resposta às denúncias. A influenciadora foi condenada inicialmente a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, o que representa um marco na legislação brasileira. Nas redes sociais do casal, eles mencionam que, apesar dos privilégios, o caminho foi longo. Por fim, o nosso último caso analisado se debruça sobre uma matéria de crianças que foram vítimas de racismo recreativo para o engajamento de influenciadores no TikTok. No vídeo que também foi disponibilizado na matéria, foi possível identificar que as influenciadoras entregam banana, macaco de pelúcia e dinheiro para as crianças. O G1 também menciona que uma das influenciadoras pergunta se a criança quer o dinheiro ou um presente. A criança escolhe um presente e quando ele é aberto encontra uma banana. Esse tipo de dinâmica foi repetido e aplica-se mais uma vez o mesmo questionamento. E o presente foi um macaco de pelúcia. Também identifica-se que as crianças vítimas de racismo e tal constrangimento nos vídeos, elas são negras. Segundo Trindade 2020, é possível dizer que o racismo na internet é uma maneira de reforçar, a partir dos ideais brancos, a existência de uma hierarquização racial e de controle de um grupo sobre o outro, a partir de critérios raciais, bem como impor as próprias visões de mundo sobre os outros. Além disso, o divertimento às custas das crianças reforça a marginalização, hierarquização racial e repulsa a esse grupo específico. Com base nos nossos estudos e na coleta de dados analisados, foi possível identificar problemas de autoestima nas crianças e adolescentes, constantemente comparações a animais, especificamente o macaco, a imposição de um padrão ideal de beleza, reforço a depreciação e condutas odiosas em relação a crianças e adolescentes, ataques que visam manter os privilégios do grupo racial dominante, insuficiência do controle das redes sociais e também a insuficiência de órgãos fiscalizadores e de monitoramento a nível nacional, que contabilizem os casos de racismo e discurso de ódio proferidos contra crianças e adolescentes. Expressa que da época colonial até a contemporaneidade são perceptíveis as marcas que foram deixadas, em especial nas crianças e adolescentes negros. Os índices de denúncia também mostram que os casos reais sobre discurso de ódio racista nas redes sociais comprovam que as violações, apesar de serem em um ambiente virtual, geram danos na vida de crianças e adolescentes. Percebe-se a tristeza, o constrangimento e até mesmo a humanidade dessas pessoas sendo questionada. Isso demonstra que os assistentes sociais devem seguir intensificando a luta antirracista, que isso deve ocorrer nos espaços socioocupacionais, conferências, estudos e intervenções. Ademais, precisamos que haja formações para esses profissionais voltados para uma infância e adolescência antirracista. Apesar dos avanços políticos e sociais, ainda há muito a se fazer. Se, de modo geral, a luta antirracista ainda precisa de maiores avanços, tratando-se da área infanto-juvenil, a intensificação deve ser ainda maior. Deixamos aqui as referências que foram utilizadas e os nossos agradecimentos. Obrigada.